o louvor que sarou o coração de João. João tinha apenas 9 anos, mas já carregava um peso que muitas crianças da sua idade não conheciam. Todas as manhãs, ao acordar, uma dor aguda no estômago o deixava encolhido na cama, suando frio, como se algo dentro dele estivesse se retorcendo. Os médicos haviam dito que era estresse infantil, ansiedade, e receitaram remédios que só aliviavam por algumas horas. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher simples e trabalhadora, via o filho sofrer e sentia o coração apertar. Meu Deus, o que eu faço? Ela sussurrava às noites, enquanto João gemia de dor no quarto ao lado. A família morava em um bairro humilde de São Paulo, onde as ruas eram estreitas e as casas, pequenas. João era um menino quieto, que gostava de brincar de bola com os amigos, mas, nos últimos meses, até isso havia se tornado difícil. As dores começaram depois que seu pai, um pedreiro, perdeu o emprego. As discussões em casa ficaram mais frequentes, o dinheiro escasseou, e João, mesmo sem entender direito, sentia que algo muito ruim estava acontecendo. Foi então que a dor apareceu, como um eco do medo que ele não sabia nomear. Certa tarde, enquanto Dona Maria voltava do mercado com as compras do mês, arroz, feijão, um pouco de carne moída, passou em frente a um prédio simples, sem cruz na fachada, sem bandeiras, apenas uma placa discreta, Congregação Cristã no Brasil. De dentro, ouviu vozes cantando, mas não havia instrumentos, apenas pessoas, muitas pessoas, entoando um hino com uma melodia que, mesmo de longe, parecia trazer paz. Ela parou por um instante, encostou a sacola no chão e fechou os olhos. Era como se algo a chamasse para entrar. Dona Maria não era de frequentar igrejas. Criada no catolicismo, ia à missa só nas datas importantes, mas nunca havia sentido aquilo, uma vontade forte de entrar, de se ajoelhar, de pedir ajuda. Com as mãos trêmulas, ela empurrou a porta de madeira e entrou. Dentro, tudo era simples, bancos de madeira enfileirados, irmãos e irmãs vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas, os homens de camisa social, e no fundo, um ancião de cabelos brancos, de pé, dirigindo o culto. O hino que cantavam falava de confiança em Deus, e as palavras pareciam abraçar a dor de Dona Maria. Senhor, se o Senhor existe, me ajuda, ela pensou, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ao final do culto, o ancião convidou os presentes a se aproximarem para oração. Dona Maria, envergonhada, hesitou, mas uma irmã de rosto sereno se aproximou dela. Irmã, tudo bem? Você parece aflita. É meu filho, irmã. Ele está doente, sofre muito, e eu não sei mais o que fazer. Deus ouve as nossas orações, minha irmã. Venha, vamos orar juntas. E foi assim que Dona Maria, pela primeira vez, ajoelhou-se entre irmãos que não conhecia, mas que a trataram como família. Eles oraram por João, pedindo a Deus que o livrasse daquele mal. Antes de sair, o ancião lhe deu um folheto com os horários das reuniões e disse: Volte, irmã. Deus não desampara os seus. No domingo seguinte, Dona Maria levou João ao culto. O menino, ainda pálido e com olheiras, sentou-se ao lado da mãe, observando tudo com curiosidade. Os irmãos cantavam sem instrumentos, apenas vozes unidas em harmonia, e João sentiu algo estranho, uma calma que não conhecia. Quando chegou a hora dos testemunhos, um irmão se levantou e contou como Deus havia livrado sua filha de uma febre alta após uma noite de oração. João olhou para a mãe, que apertou sua mão, como a dizer: aqui tem esperança, meu filho. No final, o ancião anunciou que haveria um batismo nas águas na semana seguinte. Quem quiser se batizar, que se prepare com oração, disse ele, com voz firme, mas cheia de amor. Dona Maria sentiu um chamado no coração. Ela queria isso para João. Queria que ele conhecesse aquele Deus que sarava, que ouvia, que não abandonava. Na quinta-feira, a dor de João voltou com tudo. Ele acordou às 5 da manhã, encolhido, suando, e Dona Maria, desesperada, o abraçou forte. Meu filho, vamos orar. Vamos pedir a Jesus que sare você. E ali mesmo, no quarto escuro, mãe e filho se ajoelharam. Dona Maria orou com lágrimas, pedindo a Deus que tirasse aquela dor do seu menino. João, mesmo com a dor, repetia baixinho: Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda. De repente, como um sopro, veio à mente de Dona Maria as palavras do ancião:
o Senhor está no meio do seu povo, especialmente quando louvamos o seu nome. Ela lembrava que, no culto, a dor de João parecia aliviar um pouco. Seria o louvor? Seria a presença de Deus ali, no meio daqueles irmãos? João, vamos na igreja agora. Vamos louvar a Deus. Mas mãe, é de madrugada, o menino gemeu, ainda dobrado de dor. Confia em mim, filho. Vamos. Eles saíram de casa antes do sol nascer. As ruas estavam vazias, apenas o barulho dos seus passos e o choro abafado de João. Quando chegaram à igreja, a porta estava trancada, mas Dona Maria bateu com fé. Minutos depois, o zelador, um irmão idoso, abriu. Irmã, a esta hora? Ele perguntou, surpreso. Meu filho está sofrendo, irmão. Precisamos orar. Precisamos louvar a Deus. O irmão não hesitou. Ele os levou para dentro, acendeu uma luz fraca, e os três se ajoelharam no meio da sala. Dona Maria começou a cantar, baixinho, um hino que havia aprendido no culto. Confia, ó minha alma, no Senhor. Que Ele é teu refúgio e teu pastor. João, mesmo com dor, tentou acompanhar. E então, algo aconteceu. Primeiro, foi um alívio leve, como se uma mão invisível tocasse sua barriga. Depois, a dor foi diminuindo, até sumir por completo. João abriu os olhos, surpreso. Mãe, passou. Ele exclamou, tocando a própria barriga, incrédulo. Dona Maria o abraçou forte, chorando. Glória a Deus, meu filho. Glória a Deus. O zelador, com os olhos brilhando, disse: Isto é o poder de Deus, irmã. Ele ouve o clamor do seu povo. No domingo seguinte, João estava no batismo. Vestido com uma túnica branca, ele desceu as escadas da pia batismal, enquanto o ancião, com voz solene, dizia: João, você está sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão dos seus pecados. Que Deus o abençoe e o guarde todos os dias da sua vida. Quando João saiu da água, sentiu algo diferente. Não era só a ausência da dor, era uma paz que enchia seu peito. Sua mãe, emocionada, o abraçou novamente. Agora você é filho de Deus, meu filho. Ele nunca vai te deixar. Os anos passaram. João cresceu, tornou-se um jovem dedicado à igreja, e nunca mais sentiu aquelas dores. Sua família foi restaurada, seu pai encontrou trabalho, as discussões em casa cessaram, e Dona Maria se tornou uma irmã ativa na congregação, sempre pronta a ajudar quem chegava com o coração quebrado. Certa vez, já adulto, João deu seu próprio testemunho na igreja. De pé, com voz firme, ele contou como Deus o havia sarado não só do corpo, mas da alma. Eu aprendi que Deus não precisa de multidões, nem de coisas grandiosas. Ele age onde há fé, onde há um coração sincero. Na congregação cristã, não temos luxo, não temos shows, mas temos o que é mais importante, a presença de Deus. E quando Deus está no meio do seu povo, milagres acontecem. Ele olhou para os irmãos, muitos deles com lágrimas nos olhos, e terminou: Se você está sofrendo, não desista. Venha à igreja. Ajoelhe-se. Louve a Deus. Porque Ele ouve. Ele sara. Ele transforma. E assim, entre amens e lágrimas, mais uma história de fé foi escrita na simples, mas poderosa, congregação cristã no Brasil. Anos depois, João se tornou um dos irmãos mais queridos da congregação. Não por ter um cargo ou destaque, mas porque vivia o que pregava. Sempre que alguém chegava à igreja com um fardo pesado, ele estava lá, não com palavras vazias, mas com um abraço apertado e a certeza de que Deus ainda operava milagres. Foi assim com a irmã Maria, uma senhora que chegou arrasada após descobrir que seu filho mais novo, Lucas, de apenas 10 anos, tinha uma doença rara nos ossos. Os médicos disseram que ele poderia ficar paralisado. Ela entrou na igreja arrastando os pés, como se carregasse o mundo nas costas. João a viu do outro lado do salão e, sem hesitar, foi até ela. Irmã Maria, Deus não mudou, disse ele, colocando a mão no ombro dela. O mesmo Deus que me sarou quando eu era menino é o mesmo que está aqui hoje. Ela chorou tanto que mal conseguia falar. Mas naquela noite, durante a oração,
quando os irmãos se ajoelharam e clamaram juntos, algo aconteceu. Não foi um barulho, não foi um clarão. Foi uma paz tão profunda que Maria sentiu o coração leve como nunca. Quando chegou em casa, Lucas, que há dias não conseguia nem se sentar sem dor, pediu para levantar da cama. Mãe, eu quero ir amanhã na igreja de novo, disse ele, sorrindo fraco, mas com os olhos brilhando. Os exames que vieram depois deixaram os médicos sem explicação. A doença, que deveria piorar, simplesmente regrediu. E hoje, Lucas, já um jovem, serve a Deus na mesma congregação onde sua mãe aprendeu que a fé não é teoria, é experiência. João, agora com os cabelos brancos, ainda se emociona quando vê essas histórias se repetirem. Ele sabe que não é por causa dele, nem dos pastores, nem dos cantos bonitos. É porque, na congregação cristã, o que importa não é o que se vê, mas o que se sente, a mão de Deus tocando vidas. E assim, entre orações simples, hinos cantados com o coração e testemunhos que não precisam de holofotes, a obra de Deus continua. Porque onde há um povo humilde, ajoelhado e crente, os milagres nunca param. Na mesma semana em que Lucas recebeu a notícia de sua cura, uma mulher chamada Maria chegou à congregação arrastando os pés, como se cada passo fosse uma batalha. Seu rosto marcado pela dor contava uma história que ela ainda não tinha coragem de compartilhar. Sentou-se no último banco, onde achava que ninguém haveria chorar. Maria tinha perdido o marido há 3 meses em um acidente de carro. Desde então, as noites eram longas, o silêncio da casa pesava como uma pedra, e as palavras de conforto dos vizinhos já não faziam efeito. Deus sabe de tudo, diziam. Mas ela só queria saber por que ele tinha permitido aquilo. Até que, certa manhã, depois de mais uma noite sem dormir, ouviu uma voz dentro de si, não era um som, mas uma certeza: vá à igreja hoje. Ela obedeceu sem entender. E ali, enquanto o coro cantava Jesus, refúgio da alma, algo dentro dela começou a se mexer. Não foi um alívio instantâneo, não foi como se a dor tivesse sumido. Mas pela primeira vez em meses, Maria sentiu que não estava sozinha naqueles bancos de madeira. Algo ou alguém estava ali, bem perto, segurando suas lágrimas num copo que ela não via. No final do culto, a irmã que sentava na sua frente virou-se, sem saber de nada, disse: Minhas filhas, Deus vai te dar forças. Só não desista. Maria não conseguiu responder. Só assentiu, porque a garganta estava apertada. Mas naquela hora, ela soube, não era coincidência. Era a resposta. Nos dias seguintes, Maria voltou. Não porque a dor tinha passado, mas porque ali, entre aqueles irmãos que não a julgavam por chorar, ela encontrava um pouco de paz. Começou a participar das reuniões de oração das mulheres. Não falava muito, só ouvia. Até que uma tarde, a irmã que liderava o grupo pediu para que cada uma compartilhasse um versículo que tinha sido luz na semana. Maria, com as mãos trêmulas, abriu a Bíblia no salmo que tinha lido naquela manhã: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34, 18. Foi tudo o que conseguiu dizer antes das lágrimas caírem. Ninguém apressou seu choro. Ninguém lhe ofereceu soluções prontas. Só ouviam. E oraram por ela, com as mãos postas e vozes firmes, como se estivessem falando diretamente com Deus, porque estavam. Semanas depois, Maria ainda sentia a falta do marido. Mas agora, quando a saudade apertava, ela lembrava das palavras da irmã: Deus não tira a dor, mas Ele carrega a gente enquanto a gente chora. E era a verdade. Ela não entendia como, mas sentia. A mesma mão que tinha curado Lucas estava agora reconstruindo seu coração, pedacinho por pedacinho. Hoje, Maria é uma das primeiras a chegar na congregação. Não para esconder a dor, mas para mostrar a outras mulheres que também chegam arrastando os pés que ali, entre aqueles hinos e aquelas orações, tem um lugar para elas. Porque na congregação cristã, ninguém é estranho. Todos são filhos. E Deus, que vê em secreto, não deixa nenhuma lágrima cair no chão sem propósito. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um jovem chamado Pedro lutava contra um vício que o consumia há anos. Ele já tinha tentado parar sozinho, já tinha prometido a si mesmo 1000 vezes que seria a última, mas sempre caía de novo. Até que uma noite, depois de mais uma recaída, ele se viu ajoelhado no chão do banheiro, com as mãos sujas e o coração vazio.
Deus, se o Senhor existe, me ajuda, sussurrou, sem nem saber se acreditava no que dizia. No domingo seguinte, quase sem querer, Pedro entrou na congregação. Não conhecia ninguém. Não sabia os hinos. Só ouviu. E quando o pastor falou sobre a história do filho pródigo, aquele que tinha gasto tudo, tinha se perdido, mas o pai correu para abraçá-lo, Pedro sentiu algo estalar dentro de si. Não eram palavras bonitas. Era como se Deus estivesse falando só com ele: você também pode voltar. Não foi fácil. As tentações não sumiram no dia seguinte. Mas Pedro começou a frequentar os cultos. E toda vez que a vontade de desistir vinha, ele lembrava do abraço do pai da parábola. E orava. Às vezes, chorando. Às vezes, em silêncio. Até que uma noite, depois de meses de luta, ele sentiu uma paz que não vinha dele. Era como se alguém tivesse tirado um peso das suas costas e ele soubesse que dessa vez, era para sempre. Agora, Pedro é um dos irmãos que ficam na porta da igreja, cumprimentando os que chegam. Não com um sorriso forçado, mas com um que diz: eu sei por onde você está passando. Mas tem esperança aqui dentro. E assim, a obra continua. Não com barulho, não com propagandas, não com promessas de riqueza ou fama. Mas com vidas mudadas, uma de cada vez. Porque na congregação cristã, os milagres não são espetáculos, são sinais de que Deus ainda fala. Ainda cura. Ainda salva. E o maior deles não é o corpo sarado ou o problema resolvido, mas o coração que aprende a confiar novamente. João, agora mais velho, olha para tudo isso e sorri. Ele sabe que não é por mérito dos homens. É porque, quando um povo se ajunta em nome de Jesus, com humildade e fé, o céu se inclina para ouvir. E a terra testemunha, onde a oração de verdade, milagre é só questão de tempo. Naquela mesma igreja, bem no fundo do salão, sentava-se Maria, uma mulher que há anos carregava um peso que ninguém via. Não era uma doença física, nem uma dívida que a afligia, era algo mais profundo, uma ferida na alma que parecia nunca cicatrizar. Ela tinha perdido o filho mais novo em um acidente, e desde então, cada manhã era uma batalha para levantar da cama. As pessoas diziam que o tempo cura tudo, mas o tempo só tinha feito sua dor ficar mais quieta, não menos presente. Maria vinha à igreja por obrigação, ou pelo menos era o que ela pensava. Vinha porque a irmã insistia, porque não queria decepcionar a família, porque, no fundo, ainda tinha medo de deixar de acreditar em algo. Mas naquela noite, enquanto o coro cantava um hino suave, algo dentro dela começou a tremer. Não eram lágrimas, eram palavras que ela não conseguia segurar. Entre um verso e outro, saiu de seu lugar e foi até a frente, onde os irmãos mais velhos oravam por quem precisava. Não houve gritos, não houve dramatização. Só uma mão firme em seu ombro e uma voz calma dizendo: irmã, Deus vê sua dor. Ele não esqueceu de você. E então, como se uma represa tivesse se rompido, Maria começou a chorar. Não era o choro de sempre, aquele que a deixava esgotada e vazia. Era um choro diferente, como se algo que estava preso há anos finalmente encontrasse saída. Os dias seguintes não foram mágicos. A saudade do filho não desapareceu, as noites ainda eram difíceis. Mas algo tinha mudado. Maria começou a perceber pequenos sinais, um abraço no momento certo, uma palavra de conforto que parecia ter sido dita só para ela, uma paz que não vinha da ausência da dor, mas da certeza de que não estava sozinha nela. Um domingo, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras depois do culto, uma irmã mais nova se aproximou e disse: Irmã Maria, eu sonhei com você ontem. Sonhei que você estava segurando uma criança nos braços, e que ela sorria para você. Maria congelou. Não era um sonho qualquer. Era exatamente o que ela mais desejava e mais temia ouvir. Mas dessa vez, não doeu. Dessa vez, ela sentiu algo como uma promessa. Meses se passaram, e Maria começou a visitar um orfanato nas tardes de sábado, levando doações e um pouco de seu tempo. Não era para preencher um vazio, era porque, de algum modo, ela tinha aprendido que o amor não se perde, só se transforma. E ali, entre risadas e histórias de crianças que também precisavam de um colo, ela encontrou um novo propósito. Certa vez, uma das meninas do orfanato, de uns 7 anos, olhou para ela e perguntou: Tia, a senhora é minha mãe do céu? Maria não soube responder na hora.
só abraçou a criança com força e chorou de novo, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Porque ela tinha entendido, finalmente, que Deus não tira para doer, mas às vezes permite que algo se vá para que outras coisas, coisas que só ele poderia imaginar, possam nascer. E assim, sem alarde, sem holofotes, mas um milagre acontecia na congregação cristã. Não era o tipo de milagre que vira manchete ou que as pessoas contam com espanto. Era daquele jeito quietinho, que só quem passa por ele entende. Um milagre que não apaga a dor, mas dá força para carregá-la. Que não traz de volta o que se perdeu, mas mostra que o amor nunca se perde de verdade. E João, observando tudo de longe, sabia que era assim que Deus trabalhava. Não com truques, não com fórmulas, mas com pessoas comuns, que escolhem acreditar mesmo quando não veem. Porque a fé não é sobre ter todas as respostas, é sobre confiar em quem as tem. E quando um coração se abre, mesmo que seja só uma fresta, a luz entra. Sempre entra. O milagre completo. Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre o templo simples, João viu Maria, a mesma que há meses carregava o peso de um diagnóstico sem esperança, erguer-se do banco com um sorriso que não era de alívio, mas de paz. Não havia cura médica, nem sinais visíveis de mudança. Mas seus olhos, antes opacos, brilhavam com algo novo, a certeza de que não estava sozinha. Ao seu lado, a irmã Clara, que perdera o filho anos antes, apertava sua mão, sussurrando: Deus não nos tira do vale, mas caminha conosco nele. O milagre não foi a doença desaparecer ou o filho voltar. Foi a coragem de Maria cantar no culto pela primeira vez em anos, com voz trêmula, sim, mas cheia de uma fé que já não dependia de circunstâncias. Foi o abraço apertado entre ela e Clara, duas feridas que, juntas, se tornavam mais leves. Foi o silêncio sagrado que envolveu a congregação quando o pastor, sem palavras grandiosas, apenas disse: às vezes, o maior milagre é continuarmos de pé. Reflexão final. A vida não nos promete ausência de tempestades, mas sim um porto que não se move. Os milagres de Deus raramente são espetáculos, são sementes plantadas no escuro, que brotam quando menos esperamos. Maria não recebeu o que pediu, recebeu algo maior, a graça de viver mesmo com a dor, de amar além das perdas. Porque a fé não é a certeza de que tudo dará certo, mas a convicção de que, mesmo quando não der, Ele ainda está lá, tecendo propósito nas cicatrizes. Lição de vida. Deus não muda sempre as circunstâncias, mas sempre nos muda nelas. O milagre não é a falta de lutas, mas a força para enfrentá-las sem perder a ternura. E quando um coração se entrega, não há resposta, mas aquele que é a resposta, até o silêncio se enche de significado. Porque, no fim, a maior prova de um milagre não é o que vemos, mas o que nos sustenta quando não vemos nada.